Fico muito feliz de ver esse encontro acontecendo e com pessoas interessadas em temáticas tão urgentes e contar com especialistas que estão promovendo educação, engajamento para a gente nessas temáticas e contar com parceiros também da Muda e da História, que é com vocês que a gente consegue andar para frente com projetos com mais impacto. Obrigado, Sâmia, Keivan, João, por toparem participar, estarem com a gente aqui hoje. Hoje a gente está num momento muito sensível e muito crítico no mundo por conta das mudanças climáticas e seus impactos. Em paralelo a isso, tem uma agenda quase que negacionista que questiona essa questão da agenda do ESG, da sustentabilidade. No ano passado, a gente teve, mais uma vez, um recorde na questão do aquecimento do planeta, né? Atingiu até acima de um limite que a gente tentava impor, chegando aí a um aquecimento de 1,6 graus ali acima, com mais de 360 bilhões de dólares em termos de perdas provocados por desastres extremos climáticos, com secas, com enchentes, com ondas de calor que impactam a população. Em termos de emissões, a gente está falando aqui de mais de 61,5 bilhões também de toneladas de emissões de gás carbônico que o mundo emitiu no ano passado, e o Brasil figura, infelizmente, também nos 10 maiores países emissores, muito por conta também do desmatamento. A crise climática ela é urgente. É necessário pensar coletivamente ações conjuntas que envolvam o poder público, setor privado e, obviamente, iniciativas, empreendedores de impacto e sociedade. É a proposta desse encontro, desse painel aqui hoje. E de iniciativas como também novas regulações, novas políticas, como a lei da reciclagem, que a gente está muito atento aqui da Muda, né, sendo especialista em lei de incentivo, como esses novos mecanismos podem apoiar a enfrentar e combater essa agenda, né, de crise climática, e que é um outro setor, que é um vetor também, um dos vetores importantes para mitigar essas emissões, e que é um setor que tem muitos desafios. A gente está falando aqui de mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que foram gerados no ano passado, e apenas menos de 4% deles foram efetivamente reciclados, né? A gente está falando ainda de 3 mil lixões existentes no país, em quase um terço das cidades, 1.800 municípios, sendo que a gente teve, em 2014, a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, falando em erradicar isso em 2018. E a gente está em 2025 ainda com essa situação. Bom, a proposta é aqui hoje a gente promover esse encontro e essa discussão, ouvindo esses especialistas. E eu gostaria de começar pedindo para cada um de vocês, brevemente, se apresentar e a gente conhecer um pouco de vocês para começar as perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada por terem ficado, né? Rolou um sextou, mas ainda não. Tem a gente para falar. Queria agradecer imensamente o convite do Cauê, todo o pessoal da Muda. Uma honra estar aqui dividindo o painel com vocês. Obrigada para os meus colegas aqui também pela presença. Eu sou Sâmia. Para falar quem eu sou, acho que eu tenho que falar de onde eu vim, né? Eu sou filha de uma mãe médica e de um pai músico, então por isso que eu fiz questão de estar no painel anterior. Eu vivi dentro da minha família, na prática, o quanto a cultura é esse agente de transformação. Então, apesar de estar numa agenda ambiental e social, a cultura é cerne na minha família, ainda continua sendo, né? Meu pai foi formado no Conservatório de Música de Tatuí. Isso possibilitou para a gente um futuro muito diferenciado em relação a contato com cultura, com pessoas. Então, eu, apesar de estar nessa agenda ambiental, sou assim uma entusiasta e, infelizmente, não musicista, mas gostaria muito de ter sido. Eu sou gerente de parcerias estratégicas do Impact Hub, então eu atuo muito como uma fazedora de pontes, né? A ideia é que eu possa trazer para esse território de São Paulo essa conexão com as empresas e como elas podem gerar mais impacto ou melhorar seu impacto positivo, né? A ideia é que a gente consiga trabalhar em 3 vertentes principais. Então, a gente tem o que a gente está chamando hoje de companhia de impacto, onde está o Impact Hub, que é basicamente as nossas unidades de coworking, mas é mais do que uma unidade de coworking, né? A gente roda programas e alguns projetos em conjuntos com várias outras organizações, que eu vou contar mais para frente.
A gente teve também um Impacta Mais, que algumas pessoas já me falaram que estavam presentes na semana retrasada, com 2.500 pessoas por dia. Então, a gente se entende como um aglutinador, como um acelerador desse ecossistema também, porque a gente está muito distante de uma verdade absoluta, de uma maneira de fazer as coisas só pela nossa lente. A gente acredita muito na colaboração. E a gente está spin-offando também agora uma empresa que veio de dentro do Impact Hub, mas tem CNPJ próprio, que é o Salto, que basicamente, né, como o próprio nome diz, faz que as pessoas saltem, né? Então elas saem de CPF, vão para CNPJ. Aqui em São Paulo a gente rodou em parceria com a JP Morgan, com mulheres negras periféricas. Então a ideia é que a gente entende que trazendo mais pessoas para a inclusão produtiva, a economia melhora e a sociedade melhora como um todo. Então, eu sou super apaixonada por impacto social. O Pedro falou sobre missão de vida, né, sobre essas questões, e eu não me vejo mais trabalhando de outra maneira. Eu acho que o cenário... eu sou bióloga e acho que eu sou considerada quase pessimista nesse cenário, mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está meio que a nossa última chance, né, a gente tem possibilidade de realmente atuar dentro desse ecossistema para fazer a diferença, né? E para isso a gente precisa de coragem e muita colaboração. Então, acredito muito que, a partir desse olhar de trabalho em conjunto, né, a vida em comunidade, que a gente não está inventando nada, a gente está voltando como sempre deveria ter sido, né? Como o Krenak diz, que o futuro é ancestral. Então, que a gente deveria se inspirar, né, em comunidades que fizeram desse lugar que a gente vive um ambiente de colaboração e não de competição, e não chamar a natureza de recurso, as pessoas de recurso, né? Então, essa sou eu. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Como o Cauê falou, meu nome é Keivan. Eu sempre está automático, eu vejo câmera, acho que a gente sempre tem que fazer a autodescrição depois, né, quando ficar. Então, sou homem branco, cabelos escassos, os que sobraram meio grisalhos. Estou usando uma blusa cinza de manga curta. E acho que talvez, fazendo uma introdução, porque eu trago algumas bagagens de alguns chapéus diferentes, então eu resolvi me apresentar usando as 4 dimensões que eu considero da sustentabilidade, né? A parte econômica, porque eu sou engenheiro de formação, então acho que tem esse lado muito de exatas. Acho que da parte ambiental, tive uma carreira por quase 2 décadas na Natura e liderando principalmente a área de mudanças climáticas e biodiversidade. A parte depois social, eu fiquei pensando que acho que começou não quando eu comecei a atuar numa ONG em Porto Feliz, perto de Itu, em 2004. Mas talvez quando eu entrei num colégio público com 7 anos de idade e fiquei toda o primeiro formação, né, básica e até o que a gente chamava de colegial, porque agora virou ensino médio, dentro dessa escola pública, aprendendo e tendo diversidades sociais que talvez eu não teria oportunidade se tivesse estudado num colégio público privado, como a minha irmã fez. Mas a parte cultural, vocês devem ter visto pelo meu nome, eu e a Samuel estamos fazendo uma dupla de nomes mais diferentes. A família da minha mãe veio do Irã na década de 50 para o Brasil, num contexto completamente diferente, e quando desembarcaram no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a minha avó falou é: cadê os índios? Porque imagina, para quem vivia na década de 50 no Irã, achava que o Brasil era um país de índios, então que não tinha. Então, mas, enfim. Bom, bom dia a todas e todos. Obrigado aqui, Cauê, pela organização e pelo pré-trabalho da gente estar aqui compondo essa mesa. Eu acho que posso fazer uma autodescrição também, tenho menos cabelo ainda que o Keivan, cabelos raspados, um pouco de barba, também essa barba um pouco grisalha, um homem branco também. Eu estou no PIMP Macarroça há 5 anos e tenho uma trajetória de ativista e também talvez por isso esteja lá há mais tempo que isso, mas eu não vou falar também muito para não revelar tanta idade, já basta meus pelos brancos. E vim do Rio de Janeiro aqui para São Paulo em 2008 e aqui me encontrei cada vez mais nesse propósito, inicialmente muito voltado à mobilidade, à bicicleta, que é a minha paixão, aquilo que me move e que me transporta. E lá no PIMP, algo que o Cauê trouxe um pouco, que eu acho que é o que define a gente, é que a gente trabalha para fortalecer a atuação dos catadores e catadoras
que daquilo por muito pouco que é reciclado, eles são responsáveis por 90% de tudo que é efetivamente reciclado. Então, cada coisa que a gente põe de volta na cadeia produtiva, 90% disso passou pela mão de um catador ou de uma catadora. E a gente nasceu com esse propósito lá em 2007, quando o nosso fundador começou a pintar carroças, e isso virou um movimento coletivo em 2012, e a gente trouxe nosso CNPJ só em 2016, e estamos aí usando a arte, né, e o ativismo, por isso um termo que nos define é muito o artivismo, mas também a tecnologia. Então, se vocês um dia precisarem de chamar um catador e fazer essa ponte entre uma pessoa que faz a gestão do seu resíduo e você que gera resíduo, pode usar o aplicativo do Cataqui. Aqui, inclusive, a gente tem um projeto piloto dentro com o pessoal do Na Quebrada e do Cívico sobre gestão de resíduos também, com o catador parceiro. Então, a gente tem feito esse monitoramento. Então, todo o trabalho de reciclagem a gente não faz, a gente fortalece quem já faz. E acho que isso que me fez me encontrar muito lá no PIMP e poder ter a honra aqui de representar não só a organização da qual eu faço parte, mas principalmente o trabalho de pessoas que são muito invisibilizadas. Eu acho que isso talvez não seja um propósito de vida só meu, mas certamente me move a um propósito muito maior. É isso. Obrigado a cada um de vocês. João, eu vou aproveitar que você já trouxe aqui uma das temáticas à tona. A lei da reciclagem, ela visa destinar, via renúncia fiscal, até 350 milhões para pesquisa, para capacitação e novas tecnologias na cadeia da logística reversa, da gestão dos resíduos. Como você comentou, quase 90% da reciclagem vem desses profissionais que são catadores e catadoras que vivem em condições precárias, 70% mulher, que muitas delas mães, que têm obrigações familiares ainda para competir. Como que você vê esse novo mecanismo, essa nova legislação, agora aí da reciclagem, para provocar mudança no setor como agente de transformação? Como que o PIMP está vendo isso? Bom, a gente nasceu primeiro como um movimento de crowdfunding, né, no financiamento coletivo, lá em 2012, e logo a gente foi para a lei de incentivo. Mas aí a lei de incentivo que a gente tinha era a lei de incentivo à cultura. E isso ainda é a nossa maior fonte de entrada de recurso. Só que, como todo mundo aqui sabe, lei de incentivo, você pega esse dinheiro vira o projeto, institucionalmente aquilo desaparece, né? Então, a gente já promoveu muitas transformações, já fomos para todas as regiões do Brasil, fazendo duas coisas, basicamente, reformando carroças de catadores e transformando elas em obra de arte e complementando isso nas cooperativas, transformando as cooperativas em espaços de arte. E aí uma dor que a gente tinha nessa trajetória era justamente chegar numa cooperativa e eles terem um problema na esteira que precisa trocar o motor. A gente conseguia fazer uma sinalização de segurança, porque envolve tinta, envolve arte. Só que dentro da lei da cultura eu não posso comprar uma esteira nova. O caminhão está faltando pneu, que acabou o pneu, está furado, eles não estão com grana agora para trocar, ou está com problema no eixo, a gente consegue só pintar o caminhão, porque é aquilo que a emenda permite, né? Então, acho que o panorama da lei de incentivo à reciclagem ela vem muito para justamente fortalecer esses espaços, né? Então, o Cauê lembrou bem dessa divisão de gênero, né? Esses 70% são os 70% que estão nas cooperativas. E na rua é o contrário, né? Se a gente for para a rua, a gente vai ver que são homens na faixa dos 45 anos, geralmente pretos, e que têm ali uma oportunidade, muitas vezes, de se reerguer ou de se voltar ao mercado de trabalho de alguma forma, buscar renda, né? E acho que o desafio da lei de incentivo à reciclagem, primeiro é que ela seja tudo aprovado, né? Então agora a gente está esperando que em abril a gente consiga fazer. Ainda tem muita dificuldade, a gente teve essa dificuldade que a gente conseguiu, fomos incentivados a preencher esse material logo no começo, em termos de burocracia e como resolver. O sistema ele era um pouco complicado, ele demorou para conseguir entrar, mas eu acho que a oportunidade disso, desse recurso que, em termos de Brasil, ele é pequeno, é que a gente possa efetivamente agir para fortalecer esses trabalhos que são muito locais e que estão sendo feitos e que ainda não se tem a dimensão do serviço ambiental que esses profissionais pegam, né? As cooperativas todas que a gente fala estão falando de dificuldades financeiras porque o material não banca, né? E aí a gente faz um trabalho, sim, de pressionar as empresas para que esse material possa ser posto de volta na cadeia na circularidade da cadeia,
com a responsabilidade devida dos seus produtores, né? Ainda não é assim. Os catadores têm muito pouco acesso, e aí seja em cooperativas, seja na rua menos ainda, né, a mecanismos que possam fortalecer o seu trabalho pelo serviço ambiental prestado. E essa é uma luta nossa muito intensa, de que não é só dizer que os R$ 5 pela latinha, ou 6, às vezes sobe para 8, vai garantir a circularidade da latinha como um todo. Ele vai vir junto com a exploração da miséria que a gente vê corriqueiramente. É a mesma coisa para a cadeia do PET, que não se paga só se você jogar ali na lixeira de reciclável e aquilo chegar numa cooperativa, né? Tem um trabalho ali que não está sendo remunerado, e esse trabalho, ele necessariamente sendo remunerado, ele vai trazer mais dignidade a quem já o faz, e fazer não só uma carreira de ascensão de alguns, mas, né, que muitos catadores conseguem se tornar empresários e fazer esse salto, né? A gente tem várias histórias felizes disso, mas não vai ser espontaneamente. A gente vai ter que pôr recurso e valorização no trabalho de quem já faz os impactos positivos. Obrigado, João. Certamente é um marco essa lei da reciclagem. Espero que a gente possa medir esse impacto a curto prazo. E, Keivan, você tem mais de 25 anos de trajetória como executivo, atuando nessa agenda da sustentabilidade. Acredito que você pode testemunhar muitos marcos e acontecimentos. Gostaria de pedir para você indicar para a gente, na sua visão, esses principais marcos históricos que impulsionou e auxiliou o desenvolvimento dessa agenda ambiental. Então vamos lá, acho que é um desafio não tão simples de responder, mas acho que a gente vê alguns movimentos, né? Acho que um primeiro movimento das empresas que sempre tinham as suas chamadas áreas de responsabilidade social, responsabilidade corporativa. Acho que um grande movimento veio principalmente impulsionado pelo GRI, por esse relatório com indicadores mais consolidados, integrados, e a gente olha aqui, né, para a realidade do Brasil a partir do ano 2000, algumas poucas empresas implementando, mas acho que isso é um primeiro salto de um olhar mais estruturado, de que hoje, quando a gente classifica, né, no ESG, esse G, muitas vezes mal valorizado, mal dimensionado, que começa nesse processo, que é um processo de integração, né, de uma área que deveria, independente se chama meio ambiente, se chama sustentabilidade, quais são as várias derivações que apareceram, que primeiro ela deixe de ser um puxadinho, porque acho que quando começou era o puxadinho, bom, eu sou o diretor de P&D e também tem a parte de sustentabilidade. Eu sou diretor industrial e também tem essa parte. E aí é engraçado que quando a gente depois vivencia isso, só de saber a alocação de onde a responsabilidade de sustentabilidade, o ESG, está na empresa, você já sabe exatamente qual é a estratégia da empresa. Porque você já sabe, isso aqui é muito operacional, isso aqui é muito corporativo, isso aqui é muito institucional, é mais advocacy, isso aqui é um pouquinho mais operacional. Mas acho que o outro principal é uma questão que a gente, talvez aqui estamos todos unidos, né? E a gente viu em algumas falas de algumas pessoas, principalmente que fizeram transição de carreira, dessa parte de propósito, né? De causa. Então, acho que cada vez mais essa questão que as empresas precisam trabalhar além dos seus produtos, além dos seus serviços, em prol de uma causa comum, e é ao caminhar em prol dessa causa que você se aproxima de alguns consumidores que até então você não tinha. Esse advento de muitas marcas que começam muito pequenas e por causa dessa causa, né, eu vou citar uma aqui, por exemplo, Ben & Jerry's, né, uma marca ativista de sorvetes que surgiu numa questão de diferencial de paladar, mas já tentando fazer a provocação de como é que a gente olha um pouco da origem dos nossos ingredientes, que talvez até então muitas empresas falaram, bom, o que é importante é mostrar minha responsabilidade daqui para frente, e agora se tem a noção de que não, eu sou responsável pela cadeia inteira, e mais ainda, né, qualquer tipo de serviço terceirizado, e mais ainda, em menos de 24 horas eu preciso me posicionar se eu tiver qualquer crise. Não preciso citar aqui o que aconteceu com o Carrefour, né, há um tempo atrás, e outras empresas, né, Vale, com os 2 grandes acidentes, de você ter uma resposta assim imediata. E acho que esse é o ponto de que mudou demais, de que como isso pode afetar da noite para o dia, não a reputação de uma marca, mas a continuidade de um negócio de uma marca, né, que pode ser totalmente dilacerada para a gente não ter. E acho que o último advento é essa conexão que cada vez mais as regulamentações, principalmente a regulamentação europeia, pede, que é
como que isso se conecta com o seu modelo de negócio? E eu não quero saber da peça de comunicação do relatório anual. Eu quero saber do demonstrativo financeiro. O que é financeiramente material para você e que diverge totalmente da famosa matriz de sustentabilidade, quais são os temas prioritários que a empresa trabalha e que talvez vai fazer com que muitas empresas diminuam para um tema material financeiramente que pode afetar o negócio. E, ao ter esse olhar, você começa a ter o direcionamento de toda a empresa, porque se isso pode afetar a continuidade do meu negócio, o CEO vai olhar, o conselho vai olhar, o conselho fiscal vai olhar, os acionistas vão olhar, e como é que eu mostro essas ações. Então, acho que esse movimento que veio passando, o que não desmerece um monte de ações que as empresas fazem, até para divulgação de marcas e por uma questão de conscientização e engajamento. Acho que é outra palavra que a gente vai falar muito no painel. Qual é o desafio de todos nós no processo de educar, de engajar? A gente não muda hábito das pessoas se as pessoas não tiverem consciência. E aí, a partir da consciência, a gente pode exigir delas um plano de ação. Então, e queria citar um exemplo para encerrar, que para mim foi icônico, e na época eu era executivo da Natura, eu tive um ciúmes, uma dor de cotovelo do Burger King, quando eles fizeram a campanha em 2018, se eu não estou enganado, 2018, na campanha eleitoral, que eles puseram na frente de uma loja uma urna falsa que tinha 3 botões, o verde, o branco e o vermelho, e dizia quem você vai votar, e todo mundo apertava o branco ou apertava o vermelho, que é o voto em branco ou o voto anulado. Eles recebiam um sanduíche, a pessoa mordia o sanduíche e falava, nossa, isso aqui está horrível. Ela abria o sanduíche e tinha pão, maionese e cebola. Quando ela tirava o sanduíche, o papel que embrulha, né, o sanduíche dessas lojas de fast food dizia, quando a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente. Aí depois não dá para a gente reclamar. Um exercício total de consciência da responsabilidade de exercer um direito que a gente tem e que muitas vezes a gente menospreza. Não quis entrar em partido A, partido B, não importa se a sua referência é o que eu gosto mais, que eu gosto menos, mas quis dizer, lembre-se, que você tem um dever, não apenas um direito, porque senão o outro vai escolher e depois não adianta reclamar. Muito obrigado, João, até por essa materialização, né, de exemplos práticos. Keivan, desculpa, por essa materialização de exemplos. Sam, eu vou aproveitar para estressar um pouco mais esse ponto que o Keivan trouxe. O Impact Hub ele é um dos principais agentes dessa articulação, interlocução com o setor privado, com o setor público e com empreendedores, projetos de impacto. A gente vê, como o Keivan aqui trouxe, esse desafio de que empresários e empresas eles veem ainda essa agenda de ESG como custo, a sustentabilidade como custo. Como que o poder público e o setor privado podem promover uma transformação nessa visão de uma forma que entenda que inovação sustentável pode ser, de uma certa forma, também uma geração de valor econômico, além do reputacional? Legal, obrigada. Eu acho que a gente, quando a gente olha para essas agendas de ESG, precisa pensar não só nesse valor reputacional, mas também no valor social, ambiental, de marca, de ativação de marca, como potenciais de realmente ter essa chance de fazer a mudança, né? Eu sou uma mulher ariana, super prática, gosto de exemplos, vou trazer um aqui que eu acho que reflete bem uma possibilidade de atuação em conjunto. Antes de trabalhar no Impact Hub, eu trabalhava no IDESAN, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, né? Está atuando lá com desenvolvimento no território há mais de 20 anos. E aí a gente, dentro daquela agenda, naquela época, coordenava o PPBio, que era um programa, né, uma política pública de incentivo à bioeconomia. Então, as empresas que estão alocadas em Manaus, na zona industrial de Manaus, elas, por meio de incentivo, né, não pagando certo impostos, podiam investir em algum dos programas prioritários. O que a gente coordenava era o de bioeconomia, e a gente fez uma chamada para trazer esses negócios inovadores, essas soluções, chamada Elos da Amazônia. A primeira versão foi Açaí. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala dessa intersecção dos setores, é uma coisa que eu acho que a gente brasileira ainda carrega muito, que é uma síndrome meio de vira-lata, né? De olhar para fora e ver soluções e não conseguir enxergar potencial dentro. Então, só na solução do açaí foram mais de 150 startups, empresas
que se inscreveram. Então, a gente tem soluções muito inovadoras. As pessoas que estão, principalmente dentro do território que possui essa fruta, tem um monte de solução boa. A gente precisa só, talvez, fomentar melhor esse ambiente, deixar ele mais nutritivo para que essas soluções floresçam e cheguem, né, na mão de todo mundo que precisa. E aí, a primeira colocada dessa chamada é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, professora Ayla. Então, eu não sei quem já viu açaí por aí, quem já viu a fruta, né? Ela tem uma semente grande e a polpa em volta, que é o que sai o extrato para poder você fazer o suco, enfim, o próprio, né, sorvete e tudo mais. Essa semente, esse caroço, ele era descartado e incinerado. Então, virava um super problema. Porque, além de incinerar, gerar mais carbono, né, eu estou descartando uma parte que compunha assim, 90%, 80% do fruto. Então, o que ela fez? Ela descobriu uma maneira de fazer uma solução, de diluir esse caroço. Ela chegou num açúcar super especial. Eu tenho o nome aqui, porque eu não sou química, mas é um monossacarídeo super importante para a cadeia farmacêutica, que também é usado em exames, tipo colonoscopia, e muitos outros ativos da área da saúde, que valia até no quilo, né? Porque a gente vende o açaí no Brasil na matéria muito, muito prima ainda, né? Pouco processado, até 50 vezes mais do que a polpa. Então, o que a gente estava fazendo, traduzindo, né, para palavras reais? Queimando, né? Queimando dinheiro, literalmente queimando dinheiro. Então, eu acho que quando a gente fala de intersecção, primeiro, a gente precisa olhar para quem está pesquisando esses ativos, né? Então, se a gente não tivesse essa pesquisadora, o que a gente ia deixar de descobrir dentro da biodiversidade? O que mais que a gente ainda não conhece, principalmente quando a gente fala dos nossos ecossistemas? O que tem no Tucumã que eu ainda não faço ideia, né? Que bioativo que pode ter para a área de cosméticos, para a área de farmacêutica, para a área alimentícia? Então, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir, de fato, ter o setor público incentivando essa pesquisa. O que a gente viu, né, nos últimos anos foi um desmonte da pesquisa, né? Uma precarização desses serviços, né? Muitos pesquisadores desistindo de estar no Brasil, indo fazer suas pesquisas fora, porque a gente, infelizmente, tem uma cultura de não valorização dessas pessoas. E depois, não dá para a gente se iludir, achar que a pessoa pesquisou e aí, a partir disso, ela vai querer ser necessariamente um empreendedor, querer necessariamente montar uma indústria. Pode ser que ela queira continuar pesquisando. Então, como que a gente, enquanto setor privado e até sociedade civil, incentiva que essas soluções cheguem ao mercado, né? E que elas cheguem de uma maneira que elas sejam bem acolhidas. Então, acho que tem uma função do setor público e do setor privado também educacional, né? Na parte de conseguir fazer se esse pesquisador quiser ser montar uma empresa, então o que ela vai precisar saber, né? O mercado de empreendedorismo do Brasil é super difícil, né? No mundo, mas no Brasil principalmente. Então, não dá para a gente esperar que, com todos esses desafios socioeconômicos, estruturais que a gente tem enquanto sociedade, que a pessoa vai abrir uma empresa e vai ficar ótima, feliz. A gente precisa ser agente de fomento, a gente precisa fazer a diferença. Então, acho que o setor privado entra aí com muitas maneiras, lei de incentivo. A Flávia do Boticário trouxe essa questão do empreendedorismo, é muito presente no Brasil, né? Porque foram mulheres negras escravizadas, compraram sua liberdade através do empreendedorismo. Então, isso está na nossa história. Como que a gente valoriza esse tipo de questão? E aí eu acho que a gente precisa, enquanto consumidor, falando mais CPF, né, olhar para isso com um senso de criticidade, né, saber de onde eu estou comprando, de quem que eu estou comprando, se está sendo pago um valor justo. Não adianta só a gente reclamar do preço e não entender toda uma cadeia que pode ser impactada com isso. Então, acredito que é a junção de todos os poderes, né, a gente, de novo, pensar e viver em comunidade que vai poder fazer a diferença, porque o tempo está bem curto. Obrigado, Sâmia. Aproveitando até uma ponte para você, João. Aqui, a Sâmia aqui trouxe aqui uma destinação não produtiva, né, de um resíduo. E também essa questão de pesquisa, né? Tem muitas problemáticas hoje na cadeia da reciclagem em relação a tipos de resíduo que ainda não tem soluções, né, para reintrodução na cadeia, enfim. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho esses desafios e problemáticas que hoje a gente tem nessa cadeia da logística reversa. Como você vê também a lei da reciclagem apoiando nessas soluções, e o que mais falta também aí para poder público e também para o setor privado provocar e sociedade para endereçar outras questões. A gente estava comentando um pouco sobre a questão do crédito da reciclagem, que veio com uma solução e gerou um outro problema. Enfim, se você puder compartilhar um pouco. Bom, a Sâmia falou, eu já até anotei no meu caderninho aqui para não esquecer,
do desperdício de recursos, né, daquilo que a gente falou da geração de resíduos que a gente tem no Brasil anualmente, a gente joga fora ou põe em aterro ou lixão 15 bilhões de reais por ano, que são os recursos que poderiam voltar para a economia, ser reinseridos na economia se a gente reciclasse mais. Eu não lembro aí exatamente de onde eu uso esse dado, mas a gente está sempre nas nossas apresentações. E acho que a gente tem um desafio, né, buscando também um gancho com o que o Keivan falou, de lidar com áreas que são as áreas acessórias, a área que não dá dinheiro, né, a área que está ali muitas vezes para o marketing, né? E a gente, sendo uma organização de ponta, a gente é muito procurado para coisas de greenwashing, né? Porque a nossa imagem é valiosa. A gente tem a arte e o ativismo é muito bem visto, muito bem quisto, né? Quem não quer se vincular a gente? Mas muitas vezes vem com essa falta de propósito. Ela vem só por uma imagem, uma coisa meio vazia, né? E aí os desafios que a gente tem, eu menciono algum deles, e acho que a lei dessa iniciativa de reciclagem pode, primeiro, nos ajudar, mas ajudar a cadeia como um todo, né? Falando pela organização, a gente tem uma dificuldade de manter uma estrutura organizacional básica. Hoje em dia, a gente se mantém institucionalmente com o apoio de uma ONG da Suíça, que nos manda alguns poucos francos suíços para eles, muitos francos suíços para nós, né, muitos reais para nós, e que a gente está encerrando uma parceria de 10 anos. Né? E é muito difícil ter uma parceria institucional que banque o meu salário, que efetivamente eu não estou na missão fim da organização, estou aqui como representante das parcerias, estou buscando mais recursos, mas a pessoa que está na organização fim é ali o meu serralheiro que constrói e reforma uma carroça para um catador que chega, que ao invés de ter que pagar R$60 no ponto de solda, ele sai com uma carroça nova sem custo nenhum. É a assistente social que ajuda o catador a formar a sua MEI. Como é que eu pago o salário dela? Né? Isso eu consigo agora, nesse projeto que eu pus, pôr isso na lei de incentivo à reciclagem. Né? Óbvio, seria melhor que mais empresas fossem apoiadoras institucionais? Seria. A gente tem uma área de apoio institucional que é possível que as empresas façam isso? Mas é aquele dinheiro ali que vai da parte menos que eu posso dispor. Né? E acho que a gente tem esses desafios, aí falo como setor e a instituição, de que garantir que esses resíduos que não estão sendo processados, eles sejam reinseridos na cadeia. E uma coisa que a gente faz, né, antes que eu me esqueça, eu estava quase me esquecendo dessa, é justamente buscar essa adicionalidade entre o impacto social que a gente consegue ter com o impacto ambiental. Né? Então, a gente tem um programa que chama Cataqui Mais, que várias empresas chegam e falam, não, eu preciso aumentar a reciclabilidade de tal material. Beleza, como é que você quer fazer? Não, não sei. Né? Acontece frequentemente. E aí a nossa ideia é que a gente implementou isso já com a embalagem longa-vida, aquelas de embalagem de leite cartonada, né? Que é que o catador receba mais dinheiro pelo serviço ambiental prestado através do aplicativo, né, do Cataqui, e esse dinheiro, quem banca esse bônus é a empresa. E aí, com mais dinheiro e remuneração pelo serviço prestado, o catador vai gerar vai trazer mais esse material. Né? Agora, como é que eu precisei de uma empresa acreditar nisso para que isso acontecesse? Né? Que foi a Tetra Pak, que apoia a gente há uns 5 anos nesse projeto específico. Agora, se eu consigo fazer um estudo não é né, conseguir viabilizar isso para outro material, para o vidro, para o plástico, para a embalagem, aquela de salgadinho, que é o BOPP, que ninguém recicla aquilo, né, para toda uma cadeia de plásticos e outros materiais, até mesmo o vidro, que é um material nobre e pouco reciclado, eu preciso fazer um estudo, eu preciso fazer uma mobilização, eu preciso ir ao território. Tem um trabalho invisível ali que muitas vezes, institucionalmente, a empresa não tem nem de onde tirar aquele recurso. A gente fala com muita gente, eu tenho esse problema aqui, você pode resolver? E aí eles quase querem que a gente seja aquele catador que, na cabeça das pessoas, trabalha pelo material. Né? Que aí é trabalhar de graça. E aí não vai funcionar. Né? Então, a gente está vendo institucionalmente a lei de incentivo à reciclagem como essa oportunidade também, de falar, tem projetos aqui que são inovadores, que podem levar a gente num caminho interessante em termos de impacto ambiental e social, obviamente, e que, nesse primeiro momento, precisa ser com esse dinheiro de incentivo fiscal. Mas nosso ideal é que esse dinheiro vá para outras coisas que sejam ainda mais inovadoras do que a gente está fazendo hoje.
né? Acho que esse é o desafio. Mas, no momento, para a gente, eu espero que esses recursos, em parceria com as empresas, que já têm muitas interessadas, seja para a efetivação das inovações que a gente está com dificuldade justamente por isso, porque o ESG é aquele cara que está ali na área do propósito e não do lucro e daquilo que move a relação dos acionistas, ou seja, quem for das empresas. Obrigado, João. Dando mais linha para esse tópico, Ivan, você liderou uma agenda, iniciativas da Natura, que se tornou uma empresa referência, não só no Brasil, quanto globalmente, na temática da sustentabilidade. Quais caminhos e estratégias foram, de fato, decisivos para que essa agenda de inovação, tanto ambiental e de impacto ambiental positivo, de fato, conseguisse se alinhar com o core business da empresa? Eu gosto muito de uma palavra que eu tenho usado ultimamente, chamada jornada, né? Porque acho que muita gente quer começar e da noite para o dia, né? O ditado popular fala que o ótimo é inimigo do bom. Então, enquanto eu não chego no ótimo, não quero lançar, mas tem um processo que é de jornada, de aprendizado, e que vai se ganhando maturidade e que vai se ganhando um ambiente para que a gente tenha condições de sustentar isso, né? Porque senão a gente tem muitas ações que vêm e depois vão embora porque não tem esse ambiente, mesmo dentro da empresa. Outro dia eu fui dar uma palestra num hub de mineração e eu falei, olha, se a empresa não tiver um ambiente para receber inovação, vocês não vão conseguir fomentar a inovação entre os colaboradores, né? E criar esse ambiente é super difícil às vezes porque o ambiente ou a cultura da empresa não é criado pelo PowerPoint que circula, ou antigamente pelo quadrinho que ficava na parede, mas é pelos hábitos e atitudes que começam pela alta liderança, às vezes, numa coisa de coerência, né? Walk the talk, e que às vezes a gente passa despercebido. Eu sempre falei, não dá para a gente pôr o pé para fora da catraca da empresa e falar, nossa, agora tem outras referências, tem outros valores. Eu tenho que ter exatamente os mesmos valores. Ou, muitas vezes, nessa coerência, falar, não, os meus valores pessoais eu não abro mão, então eu não posso trabalhar mais nessa empresa, porque eu nunca esqueço um amigo, que eu não posso revelar o nome, nem a empresa, mas ele foi para uma empresa de bebida alcoólica, e muitas pessoas falaram para ele, você tem certeza, tal? Não, porque tem um projeto super interessante. E aí, quando ele saiu, a gente falou, o que aconteceu que saiu? O dia que eu recebi a missão do comitê executivo de aumentar a venda de aguardente às 11 horas da manhã. Eu achei que fazer um planejamento estratégico para alavancar as vendas nesse horário, eu falei, não, isso aqui é contra os meus valores, então acabou saindo. Mas olhando um pouco desse lado, de unir um pouco dessa coerência que a gente fala, eu acho que tem esse lado de como é que você, aos poucos, vai conquistando um espaço, porque um dos principais alavancadores, mesmo quando a gente fala de reciclagem, né, de cashback, é o incentivo do bolso. Então, se você atrelar as metas da empresa e a bonificação estejam conjuntas, aí você começa a falar, bom, agora eu preciso olhar, né, porque vai afetar no meu bolso. Que é um processo que ele é bom e ruim, né, porque também, lembra, na economia a gente fala que tem dois incentivos, né, a cenoura ou o bastão. Depende de como é que você quer olhar, né? Você quer olhar atraindo as pessoas com a cenoura ou você quer vir com o bastão e pela ameaça, pelo medo de trazer? E esse processo, e eu estava no intervalo, a gente estava conversando, como a gente tem que incorporar isso para ser algo que a gente faz sem pensar. Eu tenho certeza, todos vocês, se eu pedir para vocês, fechem os olhos e deem o cadarço no tênis de vocês, vocês fazem em 3 segundos. Se eu falar para vocês, abram os olhos e me descrevam como dar laço no tênis de vocês, vocês vão fazer muito mais em 3 segundos, porque, peraí, como é que eu faço? Porque virou tão automático. E essas escolhas têm que ficar automáticas, para não ficar o puxadinho, né? Que muita empresa, quando põe daí no relatório, e aí depois fala, não consigo explicar por que o meu resultado é bom ou ruim, ou muitas empresas começaram a pegar financiamento através dos famosos Green Bonds, Sustainability Linked Bond, e começaram a receber questionamento do tipo, pô, você é uma empresa, seja de financiamento, porque você vende em 50 parcelas no seu carnê, ou você é uma empresa de logística, porque você tem a logística própria e você vai fazer um projeto de energia renovável, de iluminação do CD. E é isso que está ligado com o core, e é essa crítica, né, que às vezes a gente não consegue olhar. E aí, quando vem a crítica, já é tarde, não dá para reagir para justificar. Então, por isso que é super bom a gente entender o que a gente está fazendo e construindo essa agenda.
é uma agenda que eu sempre falo que tem que começar com boas e poucas escolhas. A partir do momento que você entendeu, você vai para as próximas escolhas. E essas escolhas estão relacionadas à cultura da empresa, à ambição da empresa e ao orçamento da empresa. Porque senão você tem esse descompasso, né? Quero conquistar o mundo. R$50 mil é o seu orçamento do ano inteiro, incluindo as viagens. Então, assim, não tem, esse é o processo, né? Então, acho que isso tem que ir aos poucos para que tenham conquistas que sejam relevantes, e sejam relevantes ao core do negócio, porque acho que é isso quando a gente fala. O meu primeiro projeto em sustentabilidade chamava Menos Carbono, Mais Produtividade. Eu tinha que entregar uma relação de projetos que reduziam as emissões de gases de efeito estufa e que entregavam retorno financeiro para a empresa. E tinha um monte de projeto. Então, às vezes, é um paradigma que a gente tem de que sempre é pedágio. A sustentabilidade integrada no modelo de negócio é sobrevivência do negócio, não é um pedágio. Perfeito, ótima pontuação. Eu vou passar para o João a pergunta, você vê, e depois a gente volta, até porque está falando sobre isso, sobrevivência também e eu quero falar sobrevivência da ponta, dos projetos de impacto na ponta que estão lá. Você comentou esse desafio, né, de fonte, de fomento, de financiamento, de recurso. Queria que você trouxesse um pouco na trajetória, na jornada do PIMP, como que foi, então, lá atrás, de quando começou, mais de 10 anos atrás para hoje, essa recepção por parte do poder do setor privado, do projeto do PIMP, em relação aos dias de hoje, e também como que o PIMP hoje tem auxiliado também na chegada desse investimento, desses recursos na ponta também, lá para os catadores, para as cooperativas, que papel que o PIMP exerce nisso? Bom, acho que a gente seduz pela arte e a nossa cenoura é a arte e o nosso bastão é o nosso ativismo, que a gente também não tem medo de criticar as empresas pelo que elas não fazem, pela responsabilidade que elas não se atuam. Né? Eu, como pessoa mais, talvez, cordial, no sentido clássico brasileiro, tenho mais facilidade desse relacionamento com as empresas, que é uma coisa que eu faço. Aí eu sempre brinco, não, acho que eu vou soltar o nosso fundador, o mundano, para ele ir para cima e dar medo nas empresas, porque aí ele põe a papa na língua, pois vocês não estão fazendo a sua responsabilidade de vocês, etc. E acho que a maneira com que a gente viu primeiro, né, foi, acho que tem... a fundação era muito baseada no indivíduo, naquele indivíduo que achou a nossa ideia muito boa e nos apoiou institucionalmente naquele primeiro projeto lá em 3 de junho de 2012, que a gente fez várias carroças. Então, foi esse financiamento coletivo que nos fundou. Né? E aí, no relacionamento com as empresas, foi um atalho que a gente conseguiu de pegar o recurso incentivado e falar, olha, você pode não gastar dinheiro e fortalecer quem está fazendo por você, trazendo o seu resultado na circularidade. Então, a nosso maior apoiador institucional via lei de incentivo foi a Novelis, né, a empresa de reciclagem de alumínio, que a gente fez para eles, praticamente, as cooperativas. Então, a gente estruturou um projeto para que eles pudessem se beneficiar e que as cooperativas parceiras, que são todas praticamente que eles têm, pudessem se beneficiar do projeto via lei de incentivo, então se transformarem. E aí, o que a gente começou a ver lá atrás com as carroças, que uma carroça bonita, artística, ela chama atenção e gera mais clientes e visibilidade, doação para o catador. A gente viu isso também nas cooperativas e a gente chega dessa forma. Né? A gente tem o programa de carroças elétricas. Então, a carroça elétrica é super cara, a gente está em protótipos, a gente tem 13 delas, e isso gera um incremento de renda que vai de 200% a 900% para o catador. Então, você imagina que um catador, em média, faz menos de um salário mínimo por mês. Se a gente, né, dobra isso ou aumenta isso exponencialmente, a representação que é isso, né, em termos de sustento para aquele profissional, para aquela pessoa que está ali na rua, puxando uma carroça com 300, 400 quilos de reciclável por dia. Né? Então, acho que a maneira com que a gente veio foi muito nesse diálogo com a sociedade civil, que nos deu visibilidade, que nos formou ao redor da gente um laço de apoiadores da causa, e aí as empresas quiseram colar junto, inicialmente muito por leis de incentivo, mais recentemente um pouco menos, um pouco mais de apoios institucionais, e na ponta isso chegou no aumento da reciclagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Cataqui Mais Longa Vida, ele chegou como projeto de apoio social.
tá? Não, eu precisava, todo mundo quer, toda empresa quer, eu preciso reciclar, chegar na minha meta de reciclagem. Tá, mas como? Não, eu vou pagar R$350 a tonelada aqui, e aí vai ser assim, ao invés de ser 150, vai ser 350. Eu falei, mas isso não resolve. Como é que a gente faz? Né? Então, vamos entender que se eu fortalecer o profissional, ele vai trazer o material. E isso demora. E demorou com a Tetra Pak para a gente conseguir fazer isso. Demorou para a gente não conseguiu fazer com outros materiais porque a gente só fez os estudos. Né? Então, a gente tem esse desafio, mas quando a gente investe pensando na cauda longa, né? Eu gosto daquele conceito que acho que todo mundo conhece, da cauda longa, a gente está lá embaixo. Agora, a quantidade de catadores que são a estimativa de 800 a 1 milhão de reais que a gente tem no Brasil, 1 milhão de pessoas, desculpa, eles podem fazer essa cauda longa para a gente subir aqueles 4%. Mas é um trabalho de ir na ponta, é um trabalho de fortalecer, de garantir a sobrevivência. Porque se eu tenho uma pessoa com uma sacolinha no meio de uma multidão catando latinha, eu não estou sendo sustentável. Agora, se eu tenho um profissional com a sua MEI, prestando serviço, indo nos condomínios, buscando uma reciclagem, aí eu tenho sustentabilidade. Mas isso também custa dinheiro. Obrigado, João. E agora eu passo para a Sâmia. Acho que até para ampliar essa discussão sobre a ponta, né? Muito se fala de milhões investidos para projetos de impacto na ponta, muito se pergunta, de fato, como que isso é recebido na ponta, o impacto também nas comunidades, né? A gente teve os casos de energia eólica no Nordeste, o impacto em relação às comunidades de lá. Então, eu pergunto para ti, qual o papel desses atores da cadeia para justamente garantir uma transição justa, né? Em que tem um equilíbrio entre geração de emprego, desenvolvimento socioeconômico e também conservação ambiental? Eu acho que a gente precisa ir para esses territórios com um olhar menos colonial, menos colonizador possível, né? Porque senão a gente só vai repetir um processo que aconteceu dentro do nosso território e que a gente sofre os impactos até hoje. Então, como é que eu vou falar de desenvolvimento periférico, de empreendedorismo dentro da periferia, se eu nunca morei na periferia? Se eu não faço ideia daquela realidade. Então, eu preciso, né, falando aqui no olhar de empresa, eu preciso, se uma determinada empresa tem a necessidade de aumentar suas vendas naquele território, eu preciso que ela chegue nesse território e encontre aliados ali. Quem são os possíveis aliados nesse propósito que vão ajudar, que vão alavancar esse tipo de ação, né? Senão eu vou estar roubando, eu não vou estar compartilhando, que acho que um princípio importante antes da gente entrar de fato na discussão. A gente está começando no Impact Hub um projeto chamado Circulare, que é uma segunda fase do Salto. Então, a gente, dentro do Salto, conseguiu, né, transformar CPFs em MEIs, duplicar muitas vezes a renda, mas e depois, né? O que vem de próximo passo? A gente gostaria muito que esses empreendedores, que essas empreendedoras conseguissem se tornar fornecedores de pequenas, médias e grandes empresas, porque a gente precisa fazer com que eles tenham acesso a esse mercado. Quando a gente fala disso, o empreendedor, a empreendedora não se sente apto nem para vir apresentar uma proposta dentro de uma grande empresa. E a área de compras, né, de uma empresa, dependendo do tamanho dela, o impacto dela é gigantesco, não só em carbono, mas ela pode fazer muito bem a diferença. Então, com o Circular, a gente pretende juntar justamente essa ponte, fazer esse match, né, entre pequenos e médios empreendedores, microempreendedores, se tornarem fornecedores dessas empresas. E como que a gente está fazendo isso? Não adianta eu falar, vem cá, apresenta aqui sua solução para tal empresa. Preciso criar um programa de aceleração para que eles se sintam aptos. Então, eles vão precisar aprender passar por processo de compliance, de due diligence. São termos e rotinas corporativas que não necessariamente estão dentro dessa visão desses microempreendedores periféricos. Então, tem um programa de aceleração com mentorias individuais, com 3 meses de formação. E, na outra ponta, a gente está olhando para a empresa e está perguntando qual que é a sua maior dificuldade? Por que você está comprando sem impacto? Por que você está indo lá só dando ok? O lucro é um ponto? Tá bom, então eu vou conseguir negociar. A gente vai ter preço competitivo. Você precisa de sustentabilidade? Não dá para você comprar e não pensar no impacto que você vai causar através dessa compra. Então, são negócios que têm dentro do seu DNA esse cerne de sustentabilidade. Você vai estar causando impacto porque são negócios que normalmente não acessariam esse mercado. E quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente tem 70% dos empreendedores de micro e pequenas empresas, né? Então, muito da renda, muito dos trabalhadores do Brasil vem desse cenário. Então, acho que a gente consegue olhar para essa junção a partir de um olhar mais
completo possível, 360 possível, né? E aí, se não é o seu espaço, se você não se sente, quem são os atores? Quem já está fazendo isso, né? Acho que a gente precisa inventar menos e colaborar muito mais, assim, numa grandeza exponencial mesmo, porque fazendo desse jeito individualista, sozinho, a gente já viu que não vai chegar em lugar nenhum, né? As mudanças climáticas estão aí para provar isso. No mesmo ano, a gente teve uma chuva no Rio Grande do Sul avassaladora, que destruiu vidas, famílias, e uma seca na região norte absurda. E isso tem uma conexão, né, através dos rios voadores. Então, não dá para a gente pensar mais de forma isolada. A gente precisa ter um olhar sistêmico, né? E eu acho que cada pessoa, CPF, cada empresa tem a responsabilidade social do tamanho do quanto você lucra, do tamanho do quanto você está, de alguma maneira, tirando dessa sociedade. Então, você deveria conseguir devolver igual ou mais, né, para ser no mínimo, assim. Então, acho que a chave é tentar pensar nesse olhar mais sistêmico possível, né? Obrigado, Samia. Eu vou chegar aqui à última pergunta agora para o Keivan, até dentro dessa ótica do setor privado. Novas regulações e políticas, como a lei da reciclagem, assim também no mercado de carbono, que, né, com a SBC, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, geram um certo receio na parte do empresariado, né? Como que você vê que as empresas podem antecipar essas possíveis regulações que geram rigidez, obviamente impostas, e também trabalhar uma estruturação do carbono como ativo econômico? Essa é uma pergunta. E eu queria também que você pudesse indicar para a gente como que a SBC ela está alinhada e dialoga com o Acordo de Paris e o papel das empresas para trabalhar a descarbonização, obviamente, da economia brasileira. Então, vamos lá. Acho que tem uma lógica que a gente precisa entender, que o comércio de sistema de emissões é um mecanismo que o Brasil não está inovando. É um mecanismo que já existia em outros países e que ajuda essa regulação do que a gente chama de cotas, né, num sistema chamado cap and trade. Então, você estabelece qual é o máximo que você pode emitir. A partir do momento que você emitiu menos, você pode fazer a comercialização desse delta, né, que você teve de economia, para aquele que teve a situação oposta, né, que acabou ultrapassando o teto que ele podia ultrapassar. Acho que a grande dúvida aqui é um pouco dessa regulamentação, porque muita gente celebrou e tem que celebrar, porque o primeiro marco é o estabelecimento do sistema, mas que o próprio sistema diz que a regulamentação e a operacionabilidade do sistema vai levar até 5 anos. Então, sim, tem 5 anos para esse sistema entrar e, como vai entrando, vai ajustando. Eu acho que o grande ponto para as empresas como é que você vai se conectando com uma agenda que é muito transversal, né? Porque todo mundo acha que não, o carbono só está no transporte, o carbono só está na viagem aérea. Não, está na produção de todos os itens que a gente faz. E como é que a gente tem esse olhar, principalmente para as empresas B2C, né? Porque o B2B está sendo pressionado porque o cliente dele, que é o B2C, já pede o dado para ele. E ele está na parte primária, que tem seus grandes desafios, porque no final a gente vai ter hidrogênio verde, a gente vai ter aço verde, mas a gente não vai deixar de ter esses materiais. Talvez com o olhar de circularidade a gente minimize, mas não dá para evitar. Mas a gente precisa ter um entendimento que o Acordo de Paris pede que todo mundo, seja do menos emissor ao mais emissor, vai ter que rever o seu padrão de consumo. E eu acho que isso até hoje as pessoas não entenderam, que mesmo quem tem padrão, e aí vou dar um exemplo para facilitar. Para a gente estar dentro do cenário de 1,5 graus, eu tenho direito de pegar um avião e ir para Nova York. Pode voltar ano que vem, porque a passagem da volta já comeu o ano inteiro de emissão. Ou seja, não comi, não me desloquei, não fiz nada. Assim, é um outro cenário que a gente tem. A gente não desenha mais cidades, a gente vive, quem vive aqui ainda em São Paulo, né, nesse processo de querer cruzar a cidade. O transporte público, a infraestrutura não dá conta para ter. Então, a gente precisa cada vez ser mais local nesse conceito, porque senão a gente é insustentável, né? Esse processo não dá. O poder público até tenta fazer, né, com a parte, você mora nesse bairro, tem que ir nesse posto de saúde, tem que ir nesse... Mas a maioria que tem direito e acessibilidade à parte privada, não, eu quero a escola que é do outro lado. Eu quero aquele hospital lá famoso que é do outro lado, perto do estado do Morumbi. Então, assim, tem esse processo que a gente, às vezes, se provoca com algo que não necessariamente se conecta. E o ponto de partida que se conecta com essa agenda de reciclagem ambiental é a gente não sabe nem o que a gente emite. Se a gente não sabe nem o que a gente emite, como é que a gente vai criar um plano de ação para fazer? Aí o que a gente se baseia? Se baseia na compra de crédito de carbono, que a gente nem sabe a qualidade. Aí a gente vem discutindo integridade e qualidade.
É a mesma coisa de reciclagem. Compra o crédito de reciclagem, coloca o selo que, essa aqui é embalagem, mas o risco da sua embalagem cair no rio e ainda ser fotografada existe, porque você não está recolhendo a sua embalagem. A gente até está discutindo no intervalo, né? É utópico, mas o mundo ideal é desmaterializar as embalagens. Pronto, acabou. Sabemos do impacto social que tem, porque, no fundo, tem dois temas que têm impacto social e ambiental conjuntos, né, mão dadas. Comunidades agroextrativistas. Não tem como separar biodiversidade de comunidades locais, povos tradicionais, assim como não tem, na América Latina inteira e em outras partes do mundo, separar resíduos de pessoas, de um tema social. É um problema que a gente tem, e a gente precisa ter essa consciência. Muito obrigado, João, por essa fala. Eu gostaria, João Geivan, por essa fala, eu gostaria de finalizar aqui o painel convidando vocês a uma breve fala de encerramento, uma provocação, uma reflexão, um depoimento. Se quiser começar, João. Já que eu estou com o microfone. Acho que, novamente, agradecer Cauê e toda a equipe aqui do Muda Cultural. A gente tem um projeto conjunto aí que estamos querendo fazer virar também, de inovador, ainda na Lei de Incentivo à Cultura. E acho que, primeiro, acho que gostaria muito que cada um que está aqui também exercesse a sua responsabilidade na sua vida privada e na sua vida empresarial, de buscar um catador para te ajudar nessa gestão de resíduos, né? A gente tem o aplicativo do Cataqui que pode te ajudar muito nisso. Nos procurem também, se for o caso, para construção desse impacto. E acho que o desafio maior é o desafio de olhar tanto que a gente pode fazer por aquilo que está sendo invisível, o problema que está sendo invisível, que a gente talvez não queira encarar. E aí, quando a gente começar a ter esse olhar, que é um olhar carinhoso para o outro, de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vai ver que a gente tem muita coisa para fazer e tem muita responsabilidade que a gente pode exercer de uma maneira que pode até ser prazerosa, que eu acredito muito nisso, né? Trazer um impacto social e ambiental positivo, né? Pode ser, para mim, pedalando e trabalhando numa ONG que fortalece catadores, mas certamente tem vários prazeres possíveis da gente criar essa utopia, realizar essa utopia de um mundo sobrevivível para a espécie humana. Porque, por enquanto, a gente tem muita distopia rolando, cada dia uma nova, né? Mas acho que a gente pode criar essas utopias, elas estão aí, vamos incentivá-las. Queria aproveitar um gancho que o João falou, né? Cada um de nós aqui, e a Sâmia falou várias vezes sobre CPF, né? E aí olhar, quando a gente pega principalmente com o primeiro painel, que a gente fica falando muito que, né, lei de incentivo é só para pessoa jurídica. Quem falou isso? E aí por que nós, que somos assalariados, né? Porque o problema do autônomo às vezes não faz a declaração de modelo completo. Por que a gente não pode fazer a doação? Desde 2013, o sistema da Receita Federal tem o campo chamado ECA, doações diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a única dedução que você faz. É que mudou as datas, né? Março, abril, maio, referente ao ano anterior, paga agora, já soma na restituição, já deduz no imposto a pagar, e o programa calcula exatamente o que você pode pagar. Então, assim, é desconhecido da maioria das pessoas. As pessoas que trabalham, pena que a moça do Boticário saiu, porque assim, eu vejo o trabalho que era de convencer as pessoas ao meu redor, familiares e amigos, dizendo, você como pessoa física pode doar até 6% do seu imposto devido. Você quer deixar na mão de um governo, independente qual é o governo, você tem o direito de pôr aonde você quer um projeto da sua cidade, do seu estado, do seu país. A mesma coisa que acontece com a Lei de Incentivo à Cultura. E tem benefícios para pessoas físicas que não são tão bons como pessoas jurídicas, porque você não pode empilhar, mas você pode fazer esporte ao mesmo tempo que você faz cultura, ao mesmo tempo que você faz, por exemplo, a parte de câncer. As pessoas desconhecem. Quando você engaja a pessoa fala para você, estou doando R$1.000, tá bom, né? Mas o programa fala que você pode doar quanto? Porque se o programa fala que você pode doar 5.000, porque você não pode doar. E eu queria compartilhar duas histórias muito rápidas, que uma vez como a pessoa está aberta, como a pessoa confia em você. Eu tenho um amigo que estava escovando dente no banheiro da empresa e eu falei, Fabinho, você vai fazer o imposto seu e da sua esposa, não vai? Ele falou, vou. Você sabia que tem um botão embaixo desse campo, quando você clica, sai exatamente o cálculo que você tem, e aí você pode apertar o botão, gera a DARF, o botão, e aí você faz a doação? 30 segundos. Daqui a pouco chegou 2 DARF no meu e-mail, dizendo, já paguei os 2 aqui, meu e da minha esposa.
Um outro colega falou assim para mim, queria te pedir desculpas. Eu falei, nossa, não lembro o que aconteceu. Faz 5 anos que, quando chega o momento da declaração de imposto de renda, você vem na minha mesa, vem falar, faz essa doação. E faz 5 anos que eu enrolo achando que isso é muito complicado. E esse final de semana que eu fiz, eu tenho vergonha das desculpas que eu te dei nos últimos 4 anos, e a partir de hoje, todo ano, eu vou fazer essa doação. Esse é um pouco, porque quando você pergunta, nem as pessoas que trabalham com o tema fazem. Ah, mas porque a empresa vai doar 100 mil. Tá bom, mas você tem um executivo que pode doar 5 mil. A empresa que doa 100 mil pode dizer que no próximo ano não doe mais, e você vai doar quantos anos você tem que fazer declaração de imposto de renda? Enquanto, obviamente, você estiver recebendo renda. Então, o meu convite é um pouco desse olhar, e eu falei que eu tinha um chapéu de ONG, eu sei que tem captadores de projetos, eu já conheci o pessoal da Olhar Social, quem for captador de projetos, eu tenho um plano anual que eu preciso, obviamente, conectar com outras empresas, que é o desafio Hercúleo. Não é só fazer o projeto, é depois fazer essa conexão e com um monte de gente que vocês têm um intermédio para fazer. Uma sensação que já foi falado quase tudo, mas um ponto que eu lembrei que a gente não falou, esse ano é o ano de COP no Brasil, né? E a gente está dentro do Impact Hub fazendo um projeto junto com a GIZ e com o Green Climate Funding, que são acelerar 15 Climate Techs, sendo que as 3 melhores vão ser apresentadas ali durante a COP. E a gente está com uma dificuldade imensa de um plano de cofinanciamento para essas startups vencedoras depois do período, né, da COP. Então, a gente está vendo muitas iniciativas, muito elefante branco, muito desmatamento naquele território para cumprir uma agenda de COP, mas e depois? Né? A gente precisa parar de ser imediatista, a gente precisa entender que isso é uma questão que vai perdurar, e não é que o mundo vai acabar, a gente vai viver em condições horríveis. Né? Então, se nem esse tipo de apelo, saber que seus filhos, seus netos, talvez, né, vivam em condições subhumanas, não faz a gente mudar, eu, sinceramente, não sei mais o que faria. Então, eu estava vendo um estudo também que, dentro das questões de alagamento de cidades litorâneas, no Brasil, acho que no mundo, Recife é a 10ª, se não me engano. Então, a gente precisa trazer essa pauta com exemplos palpáveis do que já vem acontecendo. Né? A gente, enquanto consumidor e CPF, tem esse poder, e a gente, enquanto empresa, né, entender para onde que esses esforços estão indo. E faz sentido eu estar aqui? Faz sentido eu pôr a coisa mais preciosa que eu tenho, que é meu tempo, dentro dessa instituição? Né? Como que eu consigo estar num lugar que a gente consiga falar e também fazer? Né? Eu acho que a gente já falou bastante, né? E a COP está aí para mostrar para a gente que é uma oportunidade do Brasil, de fato, virar protagonista dessa agenda, né? Que a gente escuta há muitos anos, não vou entrar no mérito de idade, mas desde que nasci que o Brasil vai ser, e essa agenda nunca chega. Então, quem, de fato, vai ser o agente de mudança dessa agenda? Quem que vai estar lá liderando esses projetos durante uma reunião, enquanto escutar um comentário que não é ideal, levantar a mão e falar, não é assim, não se fala esse termo, a gente não, né, vai por esse caminho. Então, acho que a gente tem essa obrigação, enquanto sociedade, de realmente plantar e fazer as mudanças. Obrigado novamente, Sâmia, Keivan, João. Uma conversa que não pode parar por aqui, tem que se expandir, intensificar. Bem lembrado, Sâmia, a questão da COP vai acontecer aqui no Brasil, em Belém. Importante a gente acompanhar isso. Obrigado novamente.